A paz de Deus, de nosso Salvador Jesus Cristo a todos. Vamos continuar nossa leitura da Palavra de Deus. Gênesis capítulo 9. Noé plantou uma vinha. E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. Aqui nós vemos que desde a época de Noé, o vinho já era alcoólico. Então, se em alguma pregação evangélica, ou na missa, qualquer lugar que você ouvisse sobre a Palavra de Deus e falar, não, que na época de Cristo, que na época dos apóstolos, ou na época de Noé, o vinho não tinha álcool, é mentira. Porque está escrito que Noé plantou uma vinha, fez vinho e embebedou-se. Na época dos apóstolos também é a mesma coisa. Na festa de Pentecostes, quando eles falavam em línguas, as pessoas falaram, olha, eles devem estar bêbados, devem estar embriagados. Na época de Ana, ela estava na sua oração querendo um filho dentro do templo. O profeta olhou para ela e achou que ela estava bêbada e falou para ela, você já está bêbada, volta para casa, aqui não é lugar para isso. E também, na época da festa das bodas, o primeiro milagre que Cristo fez, ele transformou água em vinho. E na palavra diz que o vinho era a alegria da festa. Até hoje nós temos esse costume de falar, olha, você já está alegre, já bebeu demais, né? Então o vinho sempre teve álcool, desde a sua criação, vinho é vinho. Então se as pessoas dão suco de uva na Santa Ceia falando que na época da Bíblia eles não bebiam bebida alcoólica, é mentira. Sempre beberam, tá certo? O pecado é você se embebedar, dá trabalho. É ser uma pessoa bêbada, a pessoa que vive pro álcool, que é escrava do pecado, que é dependente do álcool. Agora, quem bebe vinho com a família de vez em quando, não é pecado. A palavra tá bem claro isso, tá bom? Não tem escrito aqui, não beberás vinho, tá bom? Só se for um compromisso que você quer fazer com Deus, tá bom? Tá certo? E quem é fraco, que não consegue beber só um copo, começou a beber bastante, é melhor não beber, né? Mas quem tem autocontrole, não é pecado, tá bom? Vamos continuar a leitura? E viu Caim, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, e puseram sobre os ombros, e indo, virados para trás, cobriram a nudez de seu pai. E os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. Aqui a gente viu que Cã não teve respeito pelo seu pai. Ele viu a situação que o pai dele estava, que ele estava alegre, que ele bebeu, exagerou e foi encontrado nu, estava nu dentro da tenda. Cã, em vez de cobrir seu pai e deixar isso em secreto, a vergonha de seu pai, que ele tinha exagerado e que tinha dormido pelado dentro da sua tenda, não, ele ainda foi falar para os outros irmãos. Isso é falta de temor, isso é falta de respeito. Mais pra frente a gente vai ver que tem mandamento, honrar seu pai e sua mãe, né? Jafé e Sem honraram seu pai. Eles pegaram uma capa, foram andando de costa e cobriram seu pai, para não ver a nudez dele, e tamparam a vergonha dele, para quando ele acordasse, ele não acordasse nu. Então isso é temor, é respeito pelo pai. Isso hoje em dia está se perdendo. Hoje em dia ninguém mais respeita pai e mãe, tá difícil. Antigamente tinha o hábito de pedir a bênção pro pai e pra mãe. Era um hábito bonito. E aqui a gente vai ver na palavra de Deus que esse costume é válido. O pai e a mãe, Deus dá essa autoridade para eles de abençoar seus filhos e também de amaldiçoar. Então toma cuidado, pai e mãe, o que vocês falam. Porque o que sai da boca de vocês, Deus ouve e cumpre. Aqui Noé, ele vai abençoar os seus filhos que foram obedientes, que o ajudaram na sua vergonha, e vai amaldiçoar o seu filho. Hoje, Jesus Cristo ensina que a gente tem que abençoar só. Mas naquela época tinha esse costume. Mas nós devemos educar nossos filhos. Se nossos filhos fazem coisas erradas, nós temos que castigar. Tem que tirar as coisas deles. Tem que ter punição sim, pra eles saberem o que é certo e o que é errado, tá bom?
Então vamos ver aqui as consequências de Cã, o que aconteceu com ele. E a maldição não caiu diretamente sobre ele, caiu sobre seu filho mais novo, Canaã. A gente vai ver aqui que a descendência de Cã, toda a descendência dele saiu povos idólatras, saiu Nimrod, um homem terrível. O Egito veio dele. Então a gente vai ver aqui que Sodoma e Gomorra vem de Cã. Então são povos que acho que Noé já viu a maldade de Cã e sabia que dele não ia vir coisa boa, né? E por isso que ele decretou essa maldição sobre Canaã, tá certo? Vamos continuar a leitura? E despertou Noé do seu vinho e soube o que seu filho menor lhe fizera. E disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem. E seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos, e foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Então nós vimos aqui que Deus abençoou Jafé e Sem, e que Canaã seria servos deles, né? Mais pra frente nós vamos ver que isso cumpriu. Que o povo hebreu, né? Que são descendentes de Sem, eles vão lá em Canaã, Deus pega esse povo, ele leva para Canaã e tira todo aquele domínio deles. E esses povos que ficam em Canaã, a descendência de Cã, é um povo muito idólatra e teimoso, e terrível. Eles se misturaram com os gigantes que tinham na época, os Refaíns, Anaquins, mais pra frente a gente vai estudar isso. Então, a descendência de Cã só trouxe tristeza para Noé. Então nós vamos estudar as genealogias agora mais para frente. Genealogia na Bíblia é muito importante para a gente conhecer a origem dos povos. Muitas vezes a gente vai ver lá na frente que Deus manda matar um povo inteiro e a gente às vezes acha, nossa, a primeira vez que eu li a Bíblia eu pensava que Deus era mau. Que Deus mandou matar um povo inteiro com mulher e criança. Eu lembro que o rei Saul, ele não cumpriu essa ordem. Ele deixou alguns vivos. E Deus castigou e tirou o reinado dele. Por que que Deus mandou matar seres humanos, homens? Nosso Deus é mau? De forma alguma. É que esse povo, eles se misturaram com os gigantes, com os anaquins, com os refaíns. Eles aceitaram a religião deles, a doutrina deles, a idolatria deles, os deuses deles. Também se misturaram no sangue, também na genética. Então eles não eram mais seres humanos puros. Por isso que Deus mandou exterminar todos. Mas isso a gente vai chegar mais pra frente. Tá chegando já. Mas é só uma introdução. Mas o importante aqui de hoje é saber que o vinho sempre foi vinho, sempre teve álcool. Ele sempre embebedou, quem bebe demais. E saber também que devemos honrar nosso pai e nossa mãe. Se a gente não consegue honrar nosso pai e nossa mãe, que a gente vê aqui na terra, que a gente convive com eles, como a gente vai honrar um Deus que é espiritual que a gente não vê? Nosso Deus, quando a gente busca Ele, a gente sente a presença dEle. Ele responde às nossas orações. Eu já tive experiência, eu consegui ouvir a voz. Eu estava na igreja. Primeira vez que eu fui, eu frequento a congregação cristã no Brasil. Primeira vez que eu fui na igreja lá, eu não tinha o hábito de, nas orações, de ouvir o pessoal gritando glória a Deus, e gente falando em língua. Eu não entendia aquelas coisas, né? E eu dentro de mim, eu falei, nossa, Deus não é surdo? Por que esse povo dá glória a Deus tão alto? E eu fiquei com esse sentimento, tava me incomodando o glória a Deus deles. Eu lembro que eu estava sentado no banco na frente, não tinha muitas pessoas do meu lado, estava meio um pouco vazio, e escutei uma voz suave falar comigo. Dá glória ao teu Deus, porque ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. E eu escutei aquilo, fiquei assustado, aí eu abri os olhos e comecei a orar com o olho aberto, pensando, quem falou comigo?
Só que ainda aqueles glórias a Deus me incomodavam ainda. Ainda tava achando ruim aquilo. Tava achando que era escandaloso. Que não tinha necessidade daqueles glória a Deus alto que aquele povo dava. Aí eu escutei a voz com mais força e autoridade falando comigo. Dá glória ao Senhor teu Deus, porque Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Se o povo não clamar, as pedras clamarão. Eu fiquei assustado, porque eu vi que não foi nenhuma pessoa que falou comigo. Eu comecei a dar glória a Deus mais alto que todo mundo lá naquele dia. E até hoje eu dou glória a Deus. Eu honro ao Senhor. Ali eu sei que foi o Espírito Santo falando comigo. E essa experiência que eu tive é comum para quem tem compromisso com Deus. Qualquer pessoa que você conversar na congregação assim tem experiência com Deus. Vai ter um testemunho, vai contar alguma obra. E eu creio que não seja só na congregação, porque a congregação é só uma denominação. Todos aqueles que lê a palavra e põe em prática e busca em oração, em jejum, se consagra, Deus fala, seja por sonhos, seja por revelação da palavra. Deus é um Deus vivo, o mesmo Deus que nós estamos estudando aqui no começo dos tempos, é o mesmo Deus de hoje e sempre será, porque Ele é infinito. Ele é o alfa, o ômega, o começo e o fim. Então sirvamos ao nosso Deus com todo o coração, nós vamos ter experiências lindas com Ele. Então respeitem seu pai e sua mãe, honrem eles aqui na terra. Pratiquem o respeito com seu pai e sua mãe, para que vocês possam temer ao Deus de vocês também e respeitá-lo mesmo sem ver. E quando vocês tiverem honrado seu pai, sua mãe e o seu Deus, vocês vão ouvir o Deus de vocês e alguns têm até a honra de ver. Na palavra nós vamos ver que Moisés viu o Deus andando de costas. O apóstolo João viu ele sentado no seu trono, em glória. O apóstolo Paulo viu a caminho de Damasco. Quantas pessoas na Bíblia viram e quantas pessoas hoje ainda veem? Sirvamos a Deus e nós ouviremos a voz suave de Deus e o veremos. E se não vermos aqui, veremos na glória. Essa é a palavra de hoje. Deus seja louvado.